Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 28 em diante, declara assim: Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência, o seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus achou só. E eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Essa passagem fala de um momento, uma experiência que Pedro, Tiago e João, juntamente com o Senhor Jesus, estavam em um monte orando, subiram a um lugar, um monte, um lugar mais alto, para orar ao Pai, para clamar ao Pai. E eles tiveram essa experiência de ver o próprio Senhor Jesus com o seu corpo transfigurado, suas vestes transfiguradas, o seu rosto transfigurado, a glória de Deus. O texto fala que aconteceu que quando se apartaram dele, verso 32, e Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono, quando despertaram, viram a glória e aqueles dois varões que estavam ali. Uma experiência única e maravilhosa. Mas o que eu quero refletir aqui é exatamente esse verso 32. Pedro e os que estavam com ele, Tiago e João, estavam carregados de sono, estavam dormindo. E quando despertaram, viram a sua glória aqueles dois varões que estavam com ele. Eles acordaram do seu sono e eles tiveram uma experiência única, singular, maravilhosa de ver o Senhor Jesus e Elias e Moisés juntamente com o Senhor, que trazia a revelação dizendo que Jesus ia aparecer em Jerusalém, o que iria acontecer. E Pedro se levanta, o ambiente estava tão gostoso, porque estar na presença de Deus é um ambiente gostoso, não é verdade? Um ambiente de glória, maravilhoso, guardado pelo Senhor, dentro da provisão do Senhor. E Pedro, tomado, o texto fala que Pedro disse assim: Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Ou seja, o que Pedro queria é: Senhor, o lugar está tão gostoso, vamos continuar aqui, não vamos sair daqui não. É aquele sentimento que nós temos quando estamos na presença de Deus, aquele culto gostoso, a presença de Deus, a glória maravilhosa. A gente nem quer sair daquele lugar, nem quer sair da presença de Deus. Mas a palavra diz que eles, dizendo isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, o próprio Deus. E entrando eles na nuvem, temeram diante do Senhor. Quem é que não teme diante de Deus? E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. Ou seja, ainda não tinha terminado a obra, não tinha terminado o ministério. A ele ouve. O lugar está bom, gostoso, mas ouça, porque ainda tem muito mais para ser feito. E eles se levantaram e desceram com o Senhor Jesus. A voz soou e eles continuaram a fazer a obra. Tanto você quanto eu e todo servo de Deus, todo aquele que crê no Senhor, ele tem um destino determinado por Deus, um tempo que nós sabemos. Mas enquanto caminhamos, não permitamos dormir o sono letal da morte, da frieza espiritual, da mornidão. Não permitamos dormir em tendas que vão nos trazer o comodismo, mas continuemos fazendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. A Ele ouça o que o
o Senhor diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Senhor está falando nesse dia com você. Ele ainda tem uma obra para completar. Reflita sobre isso. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém.